Boa noite, senhoras e senhores, caros companheiros cinéfilos, viajantes das linhas do tempo do universo humano. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Cinema. Saibam que está gravando para Natália, que vai colocar depois essa nossa conversa lá no YouTube. 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 Isso aí. YouTube. E para quem quiser ouvir depois, para quem estiver navegando lá, enfim. Vamos aqui começar a nossa conversa sobre o filme Senhor Ninguém. A pessoa que indicou o filme não está aqui ainda. Vocês já sabem como funciona aqui. Cada um vai subindo, pega o microfone e fala sobre o filme, dá suas impressões, faz a sua análise. Os filmes, até a semana passada, eles eram ligados aos livros. Nessa rodada aqui, e até começar o ciclo de estudos novamente, não estão mais ligados aos livros relacionados, né? Mas, coincidentemente, esse filme está, sim, relacionado com a prática que a gente começou essa semana, a prática da linha do tempo. Olha que interessante. E, no final, eu vou falar para vocês, já que a gente está fazendo no grupo de práticas a prática da linha do tempo, o próximo filme que a gente vai assistir também será relacionado à prática da linha do tempo. Aproveitar a oportunidade e relacionar aqui o cinema com alguma atividade que a gente está fazendo lá no grupo de práticas, já que o ciclo de estudos acabou. Muito bem, então, quem está aqui primeira vez, acho que só você, Vanessa, você nunca participou aqui do cinema, mas fica à vontade para subir e falar, se você assistiu o filme, né? Subir e falar a sua impressão, fazer a sua análise do filme. Todo mundo que está aqui, é só levantar a mão e falar. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. O Jorge já levantou a mão. Vai abrir a nossa temporada aqui. Jorge, seu microfone está aberto. Se você quiser abrir o vídeo também, fica à vontade. Quem quiser abrir o vídeo, fica à vontade. É só você clicar aí e falar, Jorge. Ok. Boa noite. Meu cabelo está meio despenteado. Boa noite. Enquanto tiver cabelo, tem problema que está desperdiçado. Pois é. O Mr. Nobody, né, o Senhor Ninguém, ele é um dos meus filmes preferidos, assim, já há bastante tempo. E é muito difícil você resumir, né, porque são tantas coisas para falar, né? Tem o aspecto técnico, o aspecto filosófico, a simbologia. Mas, assim, para iniciar, eu resolvi pegar mais o que a gente tem estudado, né? E também tem muita coisa envolvida. A primeira coisa que eu reparei, né, tem a ver com o livro Livre Clique, porque o tempo todo está se falando de escolhas, né, e o que essas escolhas acarretam. E que na hora, ali o personagem ele acha que aquela é a melhor escolha, né, por algum motivo,
E aí vem todo um pacote de situações que ele não tem mais controle. Ainda que ele tente, né, ele queira ter esse controle, ele não consegue. Porque cada escolha tem as suas consequências. E abre uma árvore, né? Cada escolha vai abrindo ali, sendo que a escolha principal é aquela do quando os pais se separam, e ali tem toda a simbologia dos trilhos do trem, né? O trem vai para um lado, o outro vai para o outro, tal. E eu lembrei muito da questão do Live Click, da surpresa que é quando você faz uma escolha. E é interessante porque uma das frases principais do filme também é que não escolher também é uma escolha, né? Então, existe essa possibilidade. E aí eu lembro mais uma vez que a gente já estudou várias vezes sobre o que a nossa história está nos contando, né? Então, mesmo que eu queira ficar isolado, não faça nada, essa vai ser a minha história. Então, não tem como parar a história, né? E também eu lembrei do livro Democracia Universal, quando a gente vê a interdependência dos personagens ali, do efeito borboleta, né? Que pequenas coisas vão influenciar em outras. Claro que ali é todo né, um exagero e tal, e mesmo se a gente nem sabe se é assim, né, que pode acontecer. Como a pessoa, sei lá, um pingo d'água que o cara lá botou o ovo para cozinhar e esqueceu. Mas ainda assim, o filme todo é sobre interdependência, né? As escolhas que os pais fazem, que os filhos fazem, né? E vão se abrindo novos leques ali. E não é só você que escolhe, né? Você faz uma escolha e dentro do pacote tem as escolhas dos outros também interdependentes. Uma coisa também que é bem legal, saindo um pouco da oficina, é a simbologia da água, que eu percebi que tem muito isso, né? Como subconsciente, ele acorda, flora, levanta da água, então mergulha para se matar na piscina. Ou então o carro cai dentro da água, então o tempo todo está esse elemento ali como forma de mergulhar e também de sair, né? De uma realidade ou outra. Então, representa, né, o subconsciente do menino, de todos os que representam o Senhor Ninguém, já que ele são todos e é um ao mesmo tempo. Outra coisa também que eu acho que todo mundo reparou, que fica bem evidente, mas mesmo assim é colocado de uma forma muito magistral e poética também, são as cores, né? Cada escolha das meninas ali, uma é o azul, que ali tem muito a ver com melancolia, depressão, né? O blue em inglês tem isso, né? O vermelho tem a ver com desejo, que a gente já falou tanto também, paixão, que é a cor da Ana, e a riqueza em relação à japonesa, né? E então assim ficou muito bem. E as cores do filme todas são relacionadas com isso, né? Tem até um detalhe que eu estava vendo agora há pouco, que na cena do baile, quando ele escolhe a Elise, a, a luz é amarela. E aí o vestido da Elise fica de outra cor, acho que fica verde, se eu não me engano. Porque azul com amarelo, isso mesmo, azul com amarelo dá verde. E então ali é mais uma linha do tempo, uma variante, né? É engraçado que tem uma série chamada a série do Loki, fala muito, muito sobre isso. Tá muito em voga, né, na verdade, a questão de múltiplas realidades e tal. E, e eu não vou me alongar muito, porque assim, tem muita coisa para falar, né? Mas uma coisa que você disse agora que me chamou a atenção, Ferrari, é que realmente a nossa prática, né? Fala do eu do passado e eu do futuro. E no final do filme, quando ele diz, agora o menino já sabe, né? Tudo o que acontece ele vai poder escolher. Ou seja, quando ele sopra a folha ali, já ele com uma lucidez do que ele quer, né? Sabendo de todas as possibilidades, ele pode ter aí sim, uma liberdade maior de escolher qual a vida que ele quer. Tem alguns comentários na internet dizendo que ele morre em todas as vidas e a única que ele sobrevive é que ele está com a Ana. Tem isso também. Mas é interessante porque o velhinho, né, ele tem essa experiência ali meio louca de
ter acesso a todas as possibilidades, ali, aquela gama de possibilidades, e ressignifica a história do menino lá atrás, que, né, totalmente sem saber o que fazia. E aí tem esse contato, por isso que eu falei que realmente a prática tem muito a ver, né? Você ir lá atrás, falar com o seu eu do passado, explicar, olha, é assim, é sensado, né? Dessa vez você vai conseguir fazer de uma forma mais lúcida. Então foi bem colocado mesmo. Nem tinha pensado que essa relação tinha com a prática. E outra coisa que eu anotei, que é também no final, quando ele fala que todas as escolhas são corretas, né? Porque o grande lance do filme é perguntar e se? E se eu tivesse casado com fulano? E se eu tivesse casado com ciclano? Ou se eu não tivesse casado, né? Quem nunca pensou nisso? E se eu tivesse tomado outro rumo? Não dá para saber. E provavelmente se acontecesse, você acharia, né? Estaria ali naquela situação achando que aquela seria a maneira correta ou arrependido também, né? Então, é uma coisa que eu acho que você diria que é irrelevante. Pensar, e se eu não tivesse feito tal coisa lá atrás? Não adianta muito, né? Mais às vezes, arrependimento bate. Então, eu achei bem legal, eu acho que a frase que fecha assim, né? Que todas as escolhas são corretas. E até separei, deixa eu ver se a frase aqui que ele fala, né? Todo caminho é o caminho certo. E tudo poderia ter sido qualquer outra coisa e teria sido igualmente importante. Ou seja, todas as experiências, elas têm uma história para te contar, né? Basta você estar lúcido para poder compreender e, claro, um certo distanciamento, um certo ser ninguém, porque a partir do momento que você se identifica, fica muito mais difícil, né? Fazer uma análise. Então, esse distanciamento, esse ser ninguém, eu acho que ajuda bastante. Então, é basicamente isso. Mas, pô, o filme é maravilhoso. Acho que é uma obra-prima, injustiçada, desconhecida. E o Jared Leto merecia um Oscar por esse filme. Aê, valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. Sobre o irrelevante lá, não é irrelevante, é irrelevante! Irrelevante! O e se, né? Beleza. Zoeiro, gente. Quem é o próximo aí que quer? Grato, Jorge, por compartilhar. Quem é o próximo que vai subir aqui para compartilhar a sua análise depois dessa tão completa análise do Jorge, que ele mesmo falou que é mínima, né? Só levantar a mãozinha azul. Mãozinha azul. Que é isso, gente? Aê, Valquíria! Seu microfone está aberto, Valquíria. Pode falar, se quiser ligar o vídeo, fica à vontade. Tá, boa noite, Ferrari. Boa noite, cinéfilos. Eu adorei o filme, também não conhecia. E esses filmes, assim, que fala das linhas do tempo e tudo. Nossa, eu viajo nesses filmes. E aí eu fiz aqui algumas observações. É porque é da forma que eu entendo, né? Talvez esteja viajando até demais, mas é o jeito que eu vejo, né? Eu acho, assim, que o Senhor Ninguém ali, ele representa a consciência do Nemo, que poderia ser chamada assim também de sabedoria, né? Ou intuição, ou sexto sentido. É aquele aspecto em mim que conhece tudo, né? Porque percorre todas as infinitas linhas temporais. Eu acho que o filme ele representou a consciência olhando para o consciente. A realidade, na visão materialista, ela é muito limitada, né? A gente tem uma percepção muito pequena, enquanto na visão materialista. É como se fosse um trem que você pegou, né? E você vai ter que seguir aquela viagem apenas naquela linha. Ali, conforme o trem vai indo, você vai seguindo aquilo ali, né? A visão materialista, ela é extremamente limitante. E uma das cenas que eu mais gostei foi quando mostra os vários trilhos, né, se sobrepondo uns aos outros
para mim, são as infinitas histórias possíveis para mim e histórias que estão acontecendo sobrepostas, né? E eu tô aqui no meu trilho. Se eu não estou me autorrealizando aqui, eu preciso conceber, né, uma outra história, um outro trilho, levando em consideração o nada em potencial que eu sou. Então, se eu tenho consciência né, da minha, que eu sou né, que eu sou nada, eu sou potencial para tudo, eu levo em consideração, então eu sei que eu posso mudar de trilho, eu posso criar, né, que eu sou criadora da minha realidade. E eu não vou para o outro trilho, né? Eu sou atraída por ele, né? É, mas para eu ser quem eu quero ser, né, viajar neste novo trilho, eu preciso ir me sintonizando com ele, né? Eu me sintonizo no trilho em que eu estou, e para eu fazer esses ajustes, eu preciso ser ninguém, né? Eu preciso ter consciência desse nada, né? Ou seja, eu preciso me afastar aí da história em que eu estou, né? Eu sou ninguém quando eu faço lá no Eurecário, né, o eu do futuro, que eu olho para a história com a sabedoria, né, e vejo outras opções. Eu olho os outros trilhos, né, que seria lá do outro filme, a ótica, né, uma ótica diferente em relação àquela história, e portanto eu tenho uma outra percepção. E no caso do filme, eu acho que o Nemor ainda não tinha iniciado de fato o game na objetiva. Para mim, ele estava ali antes de iniciar o game, né? Vendo todas as linhas temporais e percorrendo nelas todas. O que ficou do filme para mim que foi importante é a questão da autoobservação, né? O quanto que é importante, aliás, a autoobservação, a autoanálise, para ir me ajustando, para seguir com uma calibração alta, né? Quanto mais eu me ajusto, mais eu estarei íntegra. E, e a importância de eu estar ciente desse aspecto, que conhece todos os caminhos, que conhece o meu caminho, né? O para mim. Eu até me imaginei assim, velhinha, igual aquele ator lá, todo cheinha de ruga, bem sábia, né? Esse aspecto existe em mim, mas eu preciso estar ciente disso, né? Que essa consciência que é algo que me conduz, né? Que ele sinaliza ali para mim aonde que eu devo seguir. E aí também é a parte mais difícil, porque envolve o soltar, né? Se seguir o teu GPS, envolve em você soltar as rédeas e seguir aquele sinal ali que ele te dá e ir, né? Me fez pensar também na questão da realidade objetiva sendo passado, né? Experiência, a criação, ela se dá nestes momentos em que eu observo a vibração. Quanto mais eu me mantenho nessa boa vibração, mais eu vou ser atraída por uma realidade em acordo comigo. Mas isso é frame a frame, né? É segundo, milésimo de segundo que eu tenho que estar me ajustando. É essa quanto mais eu estou íntegra, né? Quanto mais eu me ajusto, mais eu vou ser levada, né? Esse aspecto sábio em mim vai me conduzir para esse trilho que é o trilho da minha autorrealização. Eu acho que a Ana ali no caso do filme, ela representava a história com o gabarito do Nemor, né? Eu não vi como uma história romântica, eu vi como ele se autorrealizando, porque foi das histórias todas a história que ele estava mais feliz. Então, seria a história, no caso ali, né? Do jeito de eu pensar, eu acho que a história ainda ia começar, ele ia nascer, ia viver toda a história para poder optar ali. E a questão da lembrança do futuro também, que fala no filme, a gente tem por conta de estar aqui nessa dimensão espaço-tempo, a gente tem essa ideia de lembrar sempre do passado. E a gente esquece que a gente pode lembrar do futuro.
e imaginar esse futuro e aí sentir também essa vibração, né? O que faz os nossos olhos brilharem, né? Para a gente sonhar e lembrar dessa história. E essas histórias estão acontecendo, né? Elas estão existindo dentro aí dessas linhas temporais. Acho que é isso. É um filme difícil de explicar, né? Essa questão do existencialismo é difícil você colocar em palavras o que você está sentindo, o que você está entendendo. Mas é isso aí. Valeu, Valquíria. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui na nossa linha de análises. A Thaís perdeu o bonde aí, perdeu a linha do tempo da análise do Jorge. Vamos ver quem é o próximo. Levante a mãozinha azul. Clica aí que a mãozinha levanta. O bonequinho azul. Queremos bonequinho azul. Queremos bonequinho azul. Cadê o bonequinho azul? Ah, é, bonequinho azul. Lucélia, seu microfone está aberto. É só você clicar e falar. Oi, Boa noite, Lucélia. boa noite, Estamos te gente. ouvindo. Então, eu estou fazendo eu estou aqui pensando, eu estou até meio perdida, porque assim, esse filme, ele é igual o que a gente está fazendo aqui agora na linha do tempo, né? E, e aí eu estava fazendo a minha linha do tempo agora e pensando justamente isso, porque quando faz a linha do tempo, eu até falei isso já aqui, eu acho, e falei na minha análise também, que é como se eu subisse uma montanha e olhasse as minhas várias linhas do tempo, né? As que eu poderia ter feito, as que eu não fiz e a que eu realmente fiz, e as que eu sonhava em ter feito e não fiz. E aí é meio que o que o senhor ninguém estava fazendo, né? Lá quando ele deu entrevista para aquele repórter, eu fiquei pensando nisso, que o senhor ninguém ele estava ali assistindo a vida dele, as possibilidades, né? E aí o repórter perguntou qual que era a certa. Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção no filme. Aí ele disse assim que não tinha uma certa. E é isso mesmo, né? Quando eu olho para minha vida, eu fico pensando assim, qual seria a certa? Se eu tivesse escolhido diferente, se teria sido certo. E aí, eu estava até conversando sobre isso, e também porque quando eu olho para a minha linha do tempo, eu penso nela em termos assim de objetos, né? E não da minha própria realização. Então, eu fico pensando que se eu tivesse escolhido uma linha do tempo, vamos supor, eu fiz biologia, depois eu fiz direito, mas aí, numa linha do tempo, eu queria ter feito medicina, ou eu gostaria de ter estudado e me transformado em outra coisa. Então, eu fico pensando assim que qualquer linha do tempo que eu tivesse escolhido, eu ia ter tido experiências, mas assim, o que importa é se eu estou me realizando em qualquer linha do tempo que eu trilhe. E aí essa que foi meio que a resposta que eu entendi do senhor ninguém, quando ele fala que não tem uma certa. Não tem uma certa porque o objetivo não é fazer as coisas, mas é se autorrealizar, é se descobrir independente do que está sendo feito. Eu já fiz a linha do tempo uma vez, estou fazendo pela segunda vez. A primeira vez que eu fiz, nossa, eu chorava tanto, porque eu pensava assim, ai, tanta coisa foi errado, não podia ter sido assim, né? E agora eu estou fazendo e eu olho, eu penso assim, gente, mas assim, quanta oportunidade de aprendizado que eu tive. Se tivesse sido diferente, eu teria tido outro tipo de aprendizado, porque em qualquer linha que eu escolhesse, eu ia ter aprendizado. E isso é o que importa. E esse filme também me fez pensar no efeito borboleta, porque o efeito borboleta ele é assim, o cara
ele faz uma escolha, aí ele vai nela e dá errado. Então, ele volta, faz outra escolha e dá errado. Então, esse dá errado é o que a mente que não percebe que viver é uma atividade de autodescobrimento, ela acha que ela tem que escolher uma linha certa. E é esse que é o ponto que eu acho que é o mais sensacional do filme. A questão das linhas do tempo em si no filme, eu não é indiferente, né? Porque o diretor, ele usou o romance, né? E os casamentos dele para poder trabalhar a questão das escolhas. E, pelo que parece ali, ele não se realizou em nenhum deles, né? Em termos, assim, de ter tido sucesso. É isso que eu percebi. O que mais? Tem outra coisa no filme que eu gostei. Mas eu acho que é isso. Eu acho que por eu estar fazendo a linha do tempo, eu acho que me tocou muito o filme nesse sentido. E o fato de eu estar descobrindo que não importa. Eu não estou mais igual o cara do efeito borboleta, sabe? Querendo ir pular para lá e para cá e fazer escolha diferente, achando que o resultado vai ser diferente. Então, o que eu acho que é mais legal nisso foi isso. E o Senhor Ninguém, eu acho que ele ficou em paz com as escolhas dele. Ele ficou de bem com ele. Eu acho que quando eu olho para a minha vida e não já não faz mais diferença se eu escolhi A, B, C ou D, mas o que eu aprendi na linha que eu escolhi é que eu acho que eu descobri o que eu realmente, que é importante e na trajetória e na minha vida de senhor ninguém que eu sou também, né? Porque que eu sou? Eu sou um senhor ninguém experimentando. Então é isso, eu achei o filme muito lindo. No começo eu fiquei meio de cabeça para baixo nele, porque era tanta linha do tempo, e eu pensava assim, qual que está acontecendo de fato, né? E aí estava acontecendo todas, e qual que é a certa? Todas, não tem certo e errado, tem a linha trilhada. Então é isso. É isso aí que eu achei do filme. Bye! E eu estou muito feliz com as minhas linhas do tempo. Eu acho que eu estou assim, que nem passarinho mesmo hoje. Valeu, Lucélia. Grato pelo compartilhamento aqui na nossa linha coletiva. Vamos ao próximo. Tiago levantou a mão. Thaís, eu pretendo deixar você por último, tá? Porque você que sugeriu o filme. Então, penúltimo. Aí você vai, depois vou eu. Então, vou abrir para o Tiago aqui. Tiago, seu microfone está liberado. Isso, só falar. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Tiago. Você está bom? Tô bem. Eu tô Bom. perdido na minha linha do tempo agora, então não deu nem para pensar muito no filme. Eu assisti no final do domingo, de madrugada. E então vai ser a minha análise mais freestyle até agora. O, eu perdi uma parte do que o Jorge falou, eu não sei se ele falou disso, do título, né, o nome dele, do Senhor Ninguém. Eu acho que a gente pergunta, né, igual a Lucélia falou, qual que é a linha do tempo verdadeira. Qual que é a história que realmente aconteceu, e nem ele sabe, nem ele lembra, né, do ponto de vista do velho lá. Ou seja, quem é ele? Quem é o Nemo? Ele é o mendigo, ou ele é o apresentador de TV, ou ele é o rico que está devendo para uns caras lá, aparentemente. E ele é todo mundo, né? Ou ninguém, nenhum deles especificamente, mas ele podia ser todos, dependendo das escolhas. E é a mesma coisa que nós somos, né? Nós não somos nada, mas a gente pode ser qualquer coisa, dependendo do que a gente escolher. Mas a questão é, o que eu sou? O que eu devo ser? O que eu escolho? Que tem tudo a ver com a minha história também. E essa dúvida mortal de qual das escolhas eu escolho. Eu senti a minha vida inteira como se eu fosse um ninguém, porque eu não sabia o que ser.
e achava que o que eu não era, o que eu era, que não ser nada, era muito inadequado. Mas a frase que ele diz pro jornalista lá do Tennessee Williams lá, né, que toda a história tem um significado, então é indiferente. Eu acho que não é que tanto faz o que você escolhe, né? Porque todas as histórias, todas as escolhas têm consequências. Mas todas as histórias têm significado, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as histórias te ensinam alguma coisa. E te ensinam alguma coisa sobre você. E quando eu olho para minha história, o que mais me ajudou, né? O que mais me fez aprender foram as maiores cagadas que eu fiz. Que eu não gosto de cometer, eu não gosto de fazer, mas quando acontece, é o que mais me faz crescer. E eu ainda não gosto. Eu não tô nesse nível. E eu ainda tento não errar. Mas quando acontece, pelo menos agora eu sinto no meio do sofrimento que tá me ajudando de alguma forma. E então, mesmo as histórias imaginárias dele ajudam ele a aprender alguma coisa. A história sendo falsa, sendo verdadeira. Quando a gente lê um livro, assiste um filme, lê a letra de uma música, a gente se identifica com a história e passa a ser meio que nosso, de certa forma. E a gente aprende sobre a gente numa história que é falsa, que não é nem sobre a gente. Então, nesse sentido, não faz diferença qual é a história que aconteceu. Todas as histórias têm um significado para a pessoa. E o filme é do ponto de vista, né, do materialismo ainda. Toda a preocupação da morte, né? Que diferença faz o que eu escolho se eu vou morrer de qualquer jeito? Que diferença faz porque o mundo vai acabar, o universo vai ser destruído, vai se desfragmentar com a entropia. E perde de vista a questão do GPS, do desejo, né? Do que ele quer ser. Isso que ajuda na escolha, é entender o que cada escolha trouxe do ponto de vista do seu significado, do que você acha, o que você sente em relação ao que cada história traz. Porque mesmo ele sabendo, né, ele fala, mesmo eu sabendo dos meus futuros, eu não sei qual escolher. Parece que ainda assim eu não consigo escolher. É porque ele não sabe do desejo dele, o que ele quer. Né? Ele está tão vazio que ele não sabe nem quais das escolhas ele deseja. Acho que é por aí o que eu absorvi do filme. Valeu, Thiago. Ótimo freestyle aí. Você fez eu lembrar de um. Estamos vendo o chão. Aí, estamos vendo o chão da sua cara. Tem uma música do Pato Fu que ele fala assim: ó, as brigas que ganhei, nem um troféu, como herança para casa eu levei. As brigas que perdi, essas sim, eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. A gente lembra muito mais dos tombos, né? E ensina muito mais, interessante isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Prosseguindo. Mãozinhas azuis. Aê, mãozinha azul no ar. Deixa eu liberar aqui. Natália, seu microfone está liberado. Pode falar. Não, a gente está te vendo, mas não está te ouvindo, Natália. E agora? Agora sim. Tá, vou continuar a tentar com o vídeo ligado. Mas aí, se der problema na internet, eu desligo. Hoje parece que a conexão tá boa. Tá boa, né? E eu coloquei no notebook também. Aí tá diferente. Vai Ó, lá. meu banheiro ali no fundo, Ferrari. Peraí, deixa eu. Dá pra ver as calcinhas, tava usando tudo, o baby doll. Peraí, segura aí. A cama desarrumada, a cueca do cara ali em cima da cama. Que coisa. É a vida como ela é. Pronto. Esconde essa linha do tempo. Ninguém precisa ver isso, né? Então, eu decidi falar
Peraí. Pronto. Eu queria ficar por último, porque eu queria ouvir a análise de todo mundo, porque eu achei que esse filme, assim, ele ficou muito aberto, né? Como muitos filmes. Então eu queria, com a análise, entender melhor, sabe, cada posição e para ver se eu conseguia concluir alguma coisa. Mas eu percebi que eu não vou conseguir concluir, porque o filme ele é para ser aberto assim mesmo. E aí que eu vi assim, nossa, fiquei muito, muito envolvida com esse filme. Não sei se é, não sei por quê. Assim, acho que é porque talvez assim era um filme que eu sempre quis assistir, mas eu sempre ficava vendo trechos, tipo de vídeos e nunca foquei nele, sabe? E aí por conta do cinema, fui focar e aí eu fui perceber o quanto ele era rico no sentido mesmo do autoconhecimento, né? E da gente imaginar o que é o arbítrio e qual que é o significado do arbítrio. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, o quanto é importante, porque o filme o tempo todo ele mostra, assim, ele deixa muito claro de que não é tão importante assim o arbítrio. Como se ele jogasse isso pro acaso, sabe? Tipo, não importa, o tempo todo o filme coloca isso, né? Não importa o que aconteceu, não importa qual a linha que ele escolheu, porque no final acontece que, de qualquer forma, deu o caminho certo. Então, deu o caminho que ele queria, deu o caminho, não é que ele queria, mas talvez ele até tivesse uma preferência. Fiquei pensando nisso também. Eu acho que ele tinha uma preferência, assim, pela linha do tempo que envolvia a Ana, que era o verdadeiro amor dele, assim, que deveria ser a linha do tempo que ele mais gostaria de ter seguido. Mas eu percebi o filme todo que ele teve um processo de aceitação. Eu não sei se era revendo essas memórias ou se foi uma coisa mesmo que ele já tinha. Porque, assim, quando você vê ele lá no futuro contando a história dele, parece que ele é um velhinho gaga, né? Que não lembra direito. E talvez seja proposital colocar ele lá no futuro para ele não lembrar, né? Como se fosse assim, tipo, não é que é como se fosse uma falha na memória, mas não era uma falha na memória. Eu percebi, pelo menos, e também li algumas resenhas. Tipo, tem várias camadas de interpretação esse filme. A mais superficial, assim, é de que ele não queria escolher, de que ele não saberia escolher entre nenhuma das linhas do tempo, porque seria muito duro, enfim, por algum motivo ele não conseguiria escolher. Mas você vai começando a investigar mesmo e vai vendo os sinais do filme, você vai vendo que não é que ele não queria escolher, ele escolheu, como é que eu falo isso? Ele escolheu não escolher. Porque ele percebeu que todas as linhas do tempo resultavam numa mesma coisa que ele queria. E que daí no final, depois eu vou tentar falar disso no final. Mas eu percebi que desde o início, o que ele queria mesmo não importava tanto. E aí que veio uma coisa muito de paradoxal, sabe, do livre-arbítrio e tal. Mas aí depois fez sentido. Porque assim, não importava qual caminho ele estava tomando ali. Não importava qual a linha do tempo que ele estava seguindo. Porque o que importou, que algumas pessoas falaram, foi que todas elas trouxeram o mesmo significado. Todas elas trouxeram não o mesmo significado no sentido das mesmas pessoas, das mesmas coisas. Mudou, claro, né? Tipo, em cada vida que ele escolheu, ele ficou com uma mulher diferente, ele teve um resultado diferente. Mas no final, ele foi tendo todos esses significados, mas no final, o que ele queria mesmo, que era todo esse aprendizado de ter vivido todas as experiências, era essa que a gente entende meio que na oficina, assim, tipo assim, de que ele queria se conhecer melhor. Não sei. E aí eu fui ver uma resenha também sobre isso, assim, nossa, o cara falou umas coisas muito lindas sobre essa coisa dele, o fato dele não se importar em escolher, não querer escolher uma linha do tempo,
era porque ele percebeu que todas as linhas do tempo tinham a ver com isso, com o fato dele escolher a si mesmo, dele conseguir viver, que tudo era a mesma experiência, tipo isso, que a Oficina fala, que tudo era a mesma experiência. Mudava os cenários, mudava o filme, e muitas vezes você via ele manipulando, né? Que ele colocava o carrinho ali, tipo, fazia algumas coisas assim que mostrava assim como se ele estivesse ali controlando a vida dele, mas que tudo era um filme ali e que tudo era que só para eles conhecer. Foi isso que eu entendi, assim. E eu percebi algumas. Aí, tipo, eu vi algumas risadas, assim, engraçadas dele, assim, tipo assim, sabe aquelas risadas de sabedoria, assim, quando a pessoa ri, tipo, quando o jornalista pergunta, né, qual que é a linha do tempo correta, que ele fala assim, ah, não, todas são corretas. Tipo, você sentia, assim, que tinha uma sabedoria ali de perceber que não importava qual era o caminho que ele tomava, porque, de qualquer forma, o caminho ia levar ao que ele buscava, e o que ele buscava era conhecer mais de si mesmo, descobrir mais de si mesmo. E assim, então eu não fiquei com essa impressão de que ele estava perdido ali na memória, porque por ele ser um velhinho gagá. Eu percebi que ele optou por isso, porque ele quis, porque ele entendeu que que de qualquer forma, qualquer escolha que ele teria tido, não teria uma escolha certa, que qualquer escolha que ele teria tido levaria para esse mesmo caminho. Então é a coisa do objetivo. Aí, deixa eu ver as coisas que eu anotei, que agora só estou falando o que eu pensei, mas agora o que eu anotei, assim. Tá, uma coisa que foi falado muito, assim, nas resenhas e que eu fiquei refletindo é, assim, se ele estava negando a realidade ou se ele aceitou a realidade. Porque, assim, quando a pessoa não quer escolher, ela olha para todas as linhas do tempo e fala assim: não, não quero escolher nenhuma, né? Tipo, porque eu não quero viver essas vidas. Só que na forma como ele se comportou como idoso, parecia que não, que ele queria, que ele estava ali, ele estava muito bem com todas as escolhas, por pior que fossem aquelas escolhas, que ele estava muito bem ali, que ele estava aceitando tudo aquilo, assim. Eu vi de uma forma muito, não sei se é otimista, enfim, mas eu vi de uma forma muito positiva, assim, a forma, assim. Eu não achei que ele estava negando a realidade, assim, tipo, de não querer escolher, porque era uma escolha difícil realmente, né? Deixa eu ver. Então, todos os caminhos eram os caminhos certos. Por quê? Porque não importava o cenário, não importavam as pessoas, mudavam as mulheres, mudava tudo, mas ele percebia por trás o que importava mesmo, né? Que era esse conhecimento de si mesmo, né? Deixa eu ver o que eu notei. Ah, queria falar que o diretor, sabe quem que é o diretor? Ele apareceu no filme. O diretor é o brasileiro que estava lá fervendo o ovo. Fui ver isso em algum. Ah, foi um podcast que eu vi do Anticast. Que o diretor era o cara que estava fervendo o ovo lá, o brasileiro. Muito massa isso, né? Eu acho muito legal quando esses diretores estranhos, assim, tipo, aparecem do nada no filme, assim. Aí você fica meio que curioso, mas é um papel secundário, enfim. Por último, eu queria falar. Porque tem uma. Não sei se são leis espirituais, mas tem uma coisa que atribuem a leis espirituais da Índia, que é mais ou menos isso que ele fala, assim, que ele concluiu no final, sabe? Que não importa o que aconteceu, a pessoa que vem é sempre a pessoa certa. A coisa que aconteceu é sempre a coisa que poderia ter acontecido, porque a gente sempre fica nessa coisa de, ai meu Deus, se eu tivesse escolhido errado, se eu escolhi errado, se eu tivesse escolhido melhor, se eu tivesse. E não, por quê? Porque a gente sempre se apega muito ao objeto, né? Então é esse objeto que vai me trazer realização. E aí tem essas 4 leis espirituais da Índia que eu senti muita vontade de falar, que são essas, que são tão básicas e tão óbvias, que eu acho que tem muito a ver com oficina também. E que nem sei se são da Índia mesmo, porque essas coisas que a gente pega na internet, né? Não sei se é. Mas a primeira lei
que diz que a pessoa que vem é sempre a pessoa certa. Isso é uma dúvida que a gente tem eterna, né? Tipo, meu Deus do céu, será que é a pessoa certa? Será que eu tô perdendo o tempo da minha vida? Será que eu posso investir ou não, né? Tipo, quando é relacionamento, ou mesmo, né, no geral, companheiro de trabalho, enfim, família. E aí vem esse entendimento, né, de que a pessoa que está ali na sua vida é sempre a pessoa certa, né? Porque é a pessoa que vai te trazer aquele aprendizado. Então, assim, não foca na pessoa, né? Não foca no objeto, né? Foca no que aquilo está tentando te mostrar, que é algo sobre você mesmo. E a segunda lei que diz que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Óbvio também, né? Meu Deus, mas por que aconteceu isso? Porque é aquilo que tinha que ter acontecido. Aí você fica, ai meu Deus, mas por que? Não deveria. Mas aconteceu. E se aconteceu, é porque poderia ter acontecido. E é porque deveria ter acontecido. Ah, mas não podia ser assim. Não, é você que está falando isso. É você que está aí colocando suas questões de certo ou errado. Porque, na verdade, a vida só trouxe isso para você. E se a vida trouxe isso para você, é porque era coisa que precisaria ter acontecido. E aí a terceira lei, que diz que toda vez que você iniciar é o momento certo. Porque a gente também tem essa pressa, né? Hoje eu falei também com a Vanessa lá no chat. Da pressa, né? De tipo assim, não, eu preciso logo, eu preciso despertar, né? Eu preciso fazer as coisas, eu preciso saber mesmo quem eu sou. E não, porque toda vez que você está iniciando é o momento certo de iniciar, porque é o momento em que você está preparado. Ah, mas eu deveria estar preparado antes. Quem está falando que você deveria ter sido preparado antes é a sua mente, porque na verdade, é ali aquele momento em que você estava preparado, mas você fica tão envolto com o tempo, com as questões de precisar, de não perder tempo, que você se perde disso, né? E aí você não aproveita. E aí, quando você está realmente preparado, você não consegue aproveitar o momento e perceber que aquele era o momento certo. E o filme traz muito isso também. E a quarta e última lei, de que quando algo termina, é porque ele termina, óbvio também. E é o que acontece, assim. Então, tudo envolve aceitação da realidade, assim. O filme traz, às vezes, ele trouxe, né, questões de, tipo assim, será que ele estava num universo paralelo, num sonho? Tem várias cenas, assim, né, que ele está num universo, assim, aquela roupa xadrez toda, assim. Porque eu acho que o filme, ele trouxe, até por causa daquela música Mr. Sandman, que diz isso, sabe? Bring me a dream. Que é tipo assim, me dá um sonho, me traz um sonho, porque a gente quer sonhar, ou talvez seja realmente um sonho, a gente não sabe o que é realidade ou não, e aí não importa muito. E é isso que o filme traz, que não importa se é realidade ou não, o que é realidade, e o que é ilusão, que também é o que a Oficina fala, sabe? Tipo, o que você está experimentando é realidade, e pronto, não fica nessa pira de que, tipo, nossa, será que é real? Será que não é? Quando você está sonhando, também é real. E o filme traz também isso, assim, acho que eu já falei, né? De quando ele coloca os carrinhos, assim, do trem, assim, nossa, muito interessante. Muito ele que meio que moldando a história da vida dele, assim. Acho que foi um dos filmes que eu mais fiquei envolvida, assim. E, acho que é isso. Mas tem tanta coisa, mas depois eu escrevo lá no chat que já falei demais. É isso. Mas foi muito lindo, amei muito esse filme, assim. E ele tem uma aura de ser cult, mas de ser pop ao mesmo tempo. Fiquei também ouvindo resenhas sobre isso, assim. De tipo assim, será que ele é... Porque ele tem uns efeitos e umas coisas, assim, que são muito básicas, assim, muito simplistas para quem estuda cinema. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão rico de significado. Sabe aquele filme que tem tantas camadas? Porque tem filme que não é assim, gente. Tem filme que, assim, é uma interpretação e ok. Esse, você interpreta de tantos jeitos, assim, você consegue criar tantos significados, assim, para ele, que eu achei que foi muito rico, assim. Então, eu fiquei refletindo sobre todos os significados. Eu fico pensando, sabe o que eu queria? Que esse filme, ele fosse objeto no ano seguinte. Mas sabe qual que é o problema desse filme? Que ele fala muito de universos paralelos, essa parada de linhas do tempo, que às vezes desvirtua o caminho do autoconhecimento. Então, tipo assim, pro Ferrari, eu imagino que deve ser mais complicado, tipo, colocar, por quê?
Aí a pessoa fica focada nessa coisa da linha do tempo e de universos paralelos e esquece do objetivo final mesmo, que é perceber que todas as escolhas são as escolhas certas, isso que ele fala no final, né? Que tudo poderia ter sido totalmente diferente e teria o mesmo tanto de significado. E teria mesmo, porque é isso, porque é a gente se conhecer, é a gente entender melhor de si mesmo, a gente se descobrindo um pouquinho cada dia mais, assim, e as risadinhas dele, assim, sabe, de escárnio, assim, com as perguntas do jornalista, mostraram isso, foi muito lindo. Ai, eu amei. É isso. Passa a palavra. Valeu, Natália. Grato pelo seu compartilhamento aí. Já é Natal na casa da Natália. Vocês viram? A árvore de Natal já está piscando lá. Zoeira. Quero, Ferrari. O Natal não é quando o sistema fala, é quando eu quero. É isso aí. Aí sim. Eu Aqui adoro é o Natal. Natal quando eu determino. Então, isso aí. Exato. Zoeira. Mãozinhas azuis levantadas, vamos para o próximo. Quem quer falar? Compartilhar a sua análise. Quem? Vamos lá, a Thaís já está aqui, esperando os próximos, ela finalizará a nossa noite. Alguém mais? Nobody? Oh, Lord. Então, vai você, Thaís. Está pronta? Vou abrir o microfone para você. Você fica à vontade aí. Fala também por que você está liberado o seu microfone. Porque você sugeriu esse filme e tudo mais. Oi, Ferrari. Boa noite, Thaís! Pegou a perdida. Perdidaça aqui. Por que eu indiquei? Esse filme eu vi há muito tempo atrás, foi uma indicação do Jorge, quando a gente ainda fazia estudos quânticos, tínhamos o grupo e tal, e a gente ficava questionando a realidade, mas não sabia onde ia chegar, né, Jorge? E a gente estudou muito esse filme, e esse filme chamou muito a minha atenção na época por conta de todas as possibilidades que ele trazia de interpretação e de eu tentar me entender as escolhas que eu fazia e tinha todo esse questionamento. E depois disso eu vim a ver esse filme várias vezes e ele se tornou assim um filme muito querido para mim. E eu indiquei dessa vez porque agora, com o estudo da oficina, e agora também com esse ciclo de estudos que a gente finalizou, eu acho que esse filme tem muito a ver com a parte existencialista, né? Existencial do ciclo. Porque ele se chama Nemo Nobody, né? Senhor Ninguém, né? O Nemo Ninguém. O Nemo é o humano, o Nobody é o ser. Eu vejo assim. E enquanto ser, enquanto ele está conversando com o médico, que tem a cabeça tatuada de labirinto, né? Que para onde ele vai. Ele é o nada que ele vai ser tudo. Então, para onde ele vai? E toda vez que ele fala, sonha, fecha os olhos, é ele entrando no inconsciente dele, para ele se conhecer, para ele saber que caminho que ele vai tomar, né? Então, quando ele está ali olhando a mãe, olhando o pai, ele sendo o tudo, né? Que é quando ele começa, entre aspas, a lembrar, é quando ele está sendo o humano e está começando a aprender, a perceber, a
a descobrir o que é ser humano. E então aquele nada que começa a ser tudo, ele vai experimentando e vai descobrindo, e aí ele vê que ele tem diversas possibilidades, né? Algumas ele mesmo faz, outras ele é obrigado pelas circunstâncias, aí a gente entra também no estudo da oficina, né? Nas questões da democracia, e quando ele decide, ele vê que ele deixou para trás um monte de coisas que é uma questão da escolha, né? Quando você escolhe uma coisa, você deixa de experienciar outras, mas ao mesmo tempo, enquanto ele é ser, ele vai se dando a possibilidade de experienciar as várias. Quando ele é humano, ele só está experienciando uma. Então, é o ser observando o que é ser humano. Né? Para mim, esse filme é isso o tempo todo. Né? E é interessante, quando ele é humano, ele tá humano e ele se observa humano, que é quando ele se vê ali mendigo, e que ele vai atrás, e que quando ele entra no lugar, como se fosse um set, né? Ou seja, de cinema. Né? É como fosse ele perceber que a realidade é ilusão, que a realidade não existe, né? Que aquilo era uma projeção, e que ele vê, inclusive, os helicópteros entrando com o mar, né? Montando o mar na frente dele. Ele cai em si de que tudo aquilo é uma ilusão, o mundo externo é uma ilusão, né? Também acho interessante as semelhanças dele com a Ana, que eu acho que quer dizer que aquilo ele tem semelhanças físicas com a atriz, né, que faz a Ana, o rapaz. E, então, para mim, aquilo quer dizer que aquilo era ele, é onde ele se identificava, era o GPS dele, né? Independente de questão amorosa, romântica, assim, é onde ele se encontrava, né? A Ana significava o gabarito dele. E o que mais que eu posso falar? Se eu esqueci alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Para mim, esse filme é essa viagem do ser se tornando humano, se vendo humano, sendo tudo, né? E se experimentando, e vendo que realidade é metáfora, né? Realidade é metáfora, realidade é tudo que ele é. Ele projeta ali tudo que ele é. Por isso que tudo que ele experienciou, tudo vale a pena. Que é ele sendo ele, é o que ele é. É isso, Ferrari. Valeu, Thaís. Grato pelo compartilhamento. Boas observações você fez, que estava passando batido. Muito bem, é 9h10. Eu vou dar espaço para alguém que quiser completar mais alguma coisa, mesmo que já tenha falado. Se, conforme estava aí participando, tiver algo mais para completar, fica à vontade. Alguém? O Jorge, era o que eu imaginava, Jorge. Seu microfone está aberto, Jorge, fica à vontade. Bom, já que surgiu esse espaço, né, queria dar umas dicas aí para quem gostou do assunto. Esse filme, tanto como outros que a gente gosta bastante, a gente já estudou e já foi referência lá na oficina, tem muito a ver com uma coisa chamada teoria do eterno retorno, né, que foi o filósofo Nietzsche que falava sobre isso. No filme A Chegada, fala sobre isso também, né? Sobre essa coisa de você conseguir saber como sua vida seria e poder escolher. Será que eu quero realmente passar por isso de novo, né? E esse filme faz isso de uma forma bem mais complexa, já que no filme A Chegada é uma linha do tempo só. Mas é muito legal você ler o que diz essa teoria do eterno retorno, porque ela se desdobra também em outros fatores que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estuda.
A gente fala muito de looping, repetição, de que uma coisa que o Ferrari falou uma vez, que é muito legal sobre os cenários mudarem, mas se você não muda, né, as situações vão ser sempre as mesmas. Então, tem muito a ver com isso. E eu só queria fazer esse complemento, assim, porque a gente que está estudando, né, e vai surgindo outros assuntos e tal. Então, é basicamente isso. Valeu, Jorge. Boa! Alguém mais quer fazer mais algum complemento? Tarará. Natália. Seu microfone está liberado, Natália. Não, é sobre isso que o Jorge falou. Eu acho que faz muito sentido, porque já que tem tempo, né? Então vamos explorar. Porque a lei do eterno retorno, uma interpretação mais profunda dela não significa que as coisas vão. Porque o filme o tempo todo ele faz esse movimento. Até tem uma resenha que fala sobre isso, que é um movimento pendular. Tipo assim, vai e volta, sabe? Tipo, não tem uma ordem linear, né? E é proposital isso. E justamente por isso, porque o entendimento dessa lei do eterno retorno não significa que você vai voltar para sempre a mesma situação. A gente pensa isso, né, quando a gente pensa na lei do eterno retorno, que acho que é de Nietzsche, né? Não sei, mas eu sei que é sobre isso, assim, sobre você retornar, mas não retornar nesse sentido de que você vai viver as mesmas situações. É isso, o cenário muda, a história muda, mas assim, o que é mais profundo, o que tem realmente importância ali, isso sim permanece, entendeu? Então, é isso assim que eu queria falar sobre a lei do eterno retorno, porque eu lembrei da resenha que eu li. Valeu, Natália. Grato pelo complemento aí. Essa coisa aí que você falou aí do movimento pendular, agora eu não tinha ligado A com B, mas agora eu liguei. Ele fala do Big Bang e do Big Crunch, né? Que seria um movimento de expansão e de retorno, né? Ida e volta. Tem a ver com isso mesmo. Muito bem, mas alguém quer completar mais alguma coisa? Fazer mais algum complemento? Ninguém? Então vou eu. Vou abrir aqui para vocês. Olha eu aqui. Olha eu aqui. O senhor ninguém. Eu assisti esse filme 3 vezes. É a terceira vez que eu assisti. Primeira vez eu gostei. Achei legal. Assisti e falei, que filme legal. Mas era muita coisa, né? E aí eu fiquei um tempo sem assistir. Aí, acho que foi alguns meses atrás, nesse ano, não sei por que eu assisti de novo. Falei, vou assistir de novo. Eu lembrei, falei, esse filme é legal, mas tinha muita coisa, eu não peguei. Vou assistir de novo para ver com mais calma, para pegar mais coisa, né? E daí, quando eu vi a segunda vez, falei, nossa, que filmaço. Até comentei com a Thaís no Eurecário dela, entrei no Eurecário dela, o povo fala muito de filme. Aí eu entrei lá no Eurecário dela e fui falar, nossa, assisti Mr. Nobody de novo, sensacional. Aí a gente conversou um pouco, fiquei bem impressionado. Ele é muito poético, eu acho ele muito poético. Quando a gente está falando alguma coisa, está mostrando alguma coisa, tem o que a gente mostra, tem o jeito que a gente mostra, né? O jeito que ele mostrou ali, o drama da escolha. Eu achei muito poético, muito sensível. Fui pesquisar aqui na internet para ver a fala. Tem uma fala dele que eu acho sensacional. Eu acho que é na hora que ele está bem no final, que ele está conversando com o repórter, e aí ele fala, você não existe. Aí o cara, como eu não existo? Né? Todo o cenário começa a desmoronar, aí ele fala, você não existe. Aí ele diz assim,
Somos o sonho de um menino de 9 anos em uma estação de trem diante de uma escolha impossível. Na hora que ele falou isso, quando eu assisti a segunda vez, agora na terceira vez eu já lembrava que ele ia falar. Mas na hora que eu vi a segunda vez, que eu não lembrava, falei, nossa, olha o que o cara falou, né? Um menino de 9 anos numa estação de trem diante de uma escolha impossível. Quem já não teve nessa situação, né? Diante de uma escolha impossível. Eu costumo dizer que é fácil a gente escolher entre o bom e o ruim, o caro e o nulo, o vero e o falso, o bem e o mal. Agora é difícil escolher entre o bom e o melhor. Que esse foi o drama do menino, né? Ele tinha que escolher ali entre o pai e a mãe. De vez em quando a gente pergunta assim para o pai da gente. Ele imagina a saia justa que os pais ficam, né? Quando a gente tem mais de um irmão, a gente fala: pai, você gosta mais de mim ou do meu irmão? É mais ou menos isso, né? Que o drama que o pai fica. Imagina que o pai tivesse que escolher, né? Os pais tivessem que escolher entre um filho e outro. É uma escolha impossível, né? Então, às vezes, na nossa caminhada, tem momentos de escolhas impossíveis. Escolhas impossíveis. E ainda assim, há que se escolher. Nossa, só isso dá, né, dá para falar um montão de tempo. Ainda assim, há que se escolher. Há que se escolher, não tem jeito. Né? A escolha é impossível, mas há que se escolher. Brincadeira desgraçada essa de ter que escolher. Brincadeira desgraçada. O drama da escolha, né? Porque na hora que você escolhe uma coisa, você recusa todas as outras. Esse é o drama da escolha. Você escolhe uma coisa e recusa todas as outras. Isso que é o drama da escolha, né? O problema não é que você vai escolher uma, o problema é que você vai recusar todas as outras. E aí fica essa aí. E se aquela fosse boa? E se, né? Que o filme fala. E às vezes a escolha é impossível, né? Escolher sorvete é banal, né? Agora, às vezes, você tem uma escolha que é impossível. Essa frase é sensacional. Um menino de 9 anos em uma estação de trem diante de uma escolha impossível. A escolha é impossível e ainda assim há de se escolher. E se ele não escolher, ele fez essa escolha. É uma escolha também. Não escolher é uma escolha. Então, esse é o nível da angústia. A angústia humana é a angústia da escolha, gente. É isso. Por que um ser humano fica angustiado? Ele tem que escolher. Se não tivesse que escolher, a angústia não existiria, a ansiedade não existiria. Por que angustiado fica? Porque tem que escolher. E, às vezes, uma escolha é impossível, como o caso ali. Eu acho que o cara tentou fazer o filme para demonstrar isso. Uma escolha impossível. Eu vou fazer um filme e que eu vou botar o meu personagem numa situação de uma escolha impossível. Vou mostrar isso no cinema. Um personagem diante de uma situação de uma escolha impossível. Então, isso eu estou falando assim, uma coisa que eu senti do filme ao assistir. Eu senti isso. Assim. Isso não é uma análise autocientífica que eu estou fazendo do filme, embora eu tenha, né? Mas é o que eu senti do filme. Estou falando mais como apreciador de histórias nesse momento. Agora eu vou falar um pouco mais como análise autocientífica. A Natália pediu para falar aqui, eu vou abrir para você, Natália. Pronto, Natália, seu microfone está aberto. Ele está aberto, mas você precisa clicar aí para falar, senão ele não tirou. Ah, tá. Porque quanto a isso de ser uma escolha impossível, eu também refleti sobre isso, e aí vi algumas resenhas. E aí tem interpretações que falam que a escolha era impossível porque ele já tinha ciência, entendimento de que qualquer uma das escolhas seria a escolha certa.
Então seria impossível ter que decidir entre uma que seria a certa, porque todas eram certas, sabe? Tipo, é meio paradoxal assim, mas eu quis trazer. Mas a minha leitura não tem a ver com certo. Está ligada a qual era a escolha certa. Era impossível porque era 2 desejos. Porque é o que eu falei. É fácil você escolher entre uma coisa desejada e uma indesejada. Tá tranquilo. Você vai para a coisa desejada, fácil. A Ana, por exemplo, simboliza o amor fácil. Não tem erro. Então, quando você tem uma escolha desejada, que é explicitamente desejada e a outra é explicitamente indesejada, é fácil escolher. É isso que eu quero. Se eu estou sentado na mesa e tem um prato de tofu e um prato de petit gâteau, não tem drama. Não, você acha que eu vou ficar com... Ah, não, deveria escolhido tofu, nem fudendo, né? Petit gâteau direto, né? Não vou ficar com crise de consciência que eu ignorei o tofu. Agora, se tem o petit gâteau e tem o creme de papai, que eu também adoro, eu vou ficar assim, e aí, hein? Será? Qual, né? Será que esse petit gâteau tá bom mesmo? Tá quentinho? Mas o creme de papai é bom também. Aí, entende? 2 coisas desejadas tornam a escolha impossível. Então, ele desejava a mãe, desejava o pai. Era 2 amor fácil. E aí, ele tinha que escolher. Então, eu acho que o lance da escolha é impossível, eu senti assim. Eu acho que ele quis mostrar isso. Quer replicar? Então vai. Daí, depois que você falar, aí eu vou para a minha análise autocientífica. Pode falar. Não, só para falar que faz sentido mesmo. Entendi, o seu propósito é esse mesmo. É verdade mesmo, porque se fosse uma coisa fácil de escolher, mas era muito difícil. Entendi. Por isso que ele usou a palavra impossível. Beleza. Agora, analisando assim, como material de estudo, o filme ele se encaixa em vários livros. O Jorge observou, ele se encaixa na questão da escolha, do livre-clique. Ele encaixa na questão do destino, porque aí tem essa coisa aí, qual é a escolha certa, que teria a ver com o destino, né? E ele se encaixa também com a questão do tempo. Tem a ver com o livro Tic Tac. E eu até comecei a escrever minha resenha falando, eu vou analisar esse filme falando sobre o tempo. Porque ele fala das linhas do tempo. Mas é difícil, porque para falar de uma forma superficial sobre a questão da criação da realidade no tempo e no espaço, que é o que o Tic Tac fala, superficialmente não dá para falar. E o filme ele tem uma visão materialista do tempo. A visão que o filme tem do tempo é uma visão materialista, por isso que ele fala em linha do tempo. Por conta dessa visão materialista. Por isso que ele se pega na questão do Big Bang e do Big Crunch. Que, olha só, tem a ver com o Tic Tac. Mas o Tic Tac não é o Big Bang e o Big Crunch do passado para o futuro e volta. É todo instante. É Big Bang e Big Crunch agora. Tic Tac. Né? Mas para eu fazer uma resenha falando disso, não rolava. Ia ter que explicar muita coisa. Então, eu acabei mudando. Tinha uma outra coisa que me chamou a atenção no filme, que também era muito interessante falar. Eu decidi, então, não falar sobre a questão do tempo e falar sobre essa outra coisa, que está mais ligada à questão, está ligada à questão do tempo, porque tudo está ligado à questão do tempo. E está ligado à questão do arbítrio. Mas eu vou ler a minha resenha agora e vocês vão entender que coisa é essa que eu peguei para destacar sobre o filme. Abrindo escolhas. Resenha autocientífica do filme Senhor Ninguém, Mr. Nobody. Um menino quer um cavalo, mas seu pai é pobre e não tem dinheiro para comprar. Certo dia, passa uma cavalaria na porta da sua casa e o dono da cavalaria
vendo a tristeza do menino, pergunta se ele quer um cavalinho de presente. Exultante, o menino aceita. O vizinho vê todo o ocorrido e vai conversar com o pai do menino, o Sr. Nobody. Deu certo, hein? Diz o vizinho. Deu certo por quê? Pergunta o Sr. Nobody. Ora, diz o vizinho, seu filho queria um cavalo, você não tinha dinheiro para comprar e, de repente, ele ganha um cavalo de presente. Não deu certo? Certo ou errado, só o futuro dirá, comenta o Sr. Nobody. O menino cuida do cavalo com muito zelo. Quando o cavalinho cresce, pula a cerca e foge. Deu errado, hein? Diz o vizinho. Errado por quê? Pergunta o Sr. Nobody. Ora, diz o vizinho, seu filho ganha um cavalinho, cuida dele até a fase adulta e o cavalo foge. Não deu errado? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Nobody. O tempo passa e um dia o cavalo perdido volta com uma manada de cavalos selvagens. O menino, agora um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Deu certo, hein? Diz o vizinho. Deu certo por quê? Pergunta o Sr. Nobody. Ora, diz o vizinho, o cavalo do seu filho fugiu e voltou com um bando de cavalos selvagens. Não deu certo? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Nobody. O tempo passa e certo dia o rapaz está treinando um dos cavalos selvagens quando cai e quebra a perna. Deu errado, hein? Diz o vizinho. Errado por quê? Pergunta o Sr. Nobody. Ora, diz o vizinho, seu filho foi treinar com um dos cavalos selvagens e quebrou a perna. Não deu errado? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Nobody. Dias depois, o país onde o Sr. Nobody mora declara guerra ao país vizinho. Todos os jovens são convocados para a batalha, menos o filho do Sr. Nobody que está com a perna quebrada. Deu certo, hein? Diz o vizinho. Deu certo por quê? Pergunta o Sr. Nobody. Ora, diz o vizinho, seu filho quebrou a perna e não foi convocado para a guerra. Ele está seguro em casa. Não deu certo? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Nobody. Eis o resumo da história do filme Sr. Ninguém. Eis o resumo da história de todos os filmes e livros sobre viagem no tempo que já foram escritos e de todos que serão escritos no futuro. Eis o resumo da sua história, da minha história e da história de todos os seres humanos que estão brincando de escolher e escrever uma história pessoal. Não existe escolha que tenha só prós. Não existe escolha que tenha só contras. Toda escolha vem cheia, lotada, abarrotada de desconhecidos prós e contras. Toda escolha é um livro fechado. Você escolhe pela capa, baseado no que sabe a priori e supondo que irá encontrar futuramente quando abrir o livro e começar a lê-lo. Mas você não supõe nem 1% de tudo que vem junto com uma escolha. Então, sempre é pego de surpresa pelos prós e contras. Por exemplo, quando você compra o carro dos seus sonhos, você não supõe que está comprando também o acidente de carro que irá matá-lo amanhã. Quando você é demitido de tanto faltar no emprego chato, você não supõe que está sendo contratado para trabalhar com o que realmente gosta e tem competência. Errei, você diz. Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Nobody. Acertei, você diz. Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Nobody. Viver bem não é vida boa. Viver bem
não é uma vida só de prós, só de experiências agradáveis, só de felicidade. Viver bem é lidar bem com os prós e contras, com as dores e as delícias, com as experiências agradáveis e desagradáveis que vêm embutidas e ocultas em toda e qualquer escolha. Sim, existem escolhas certas, desejadas, e erradas, indesejadas a priori. Mas tanto as escolhas que, após escolhidas, resultam em experiências agradáveis, certas, como as que resultam em experiências desagradáveis, erradas, te levam ao mesmo destino, viver cada vez mais em acordo com você. Escolhas erradas te ensinam sobre o que é certo para você. Escolhas certas te ensinam sobre o que é errado para você. E ambas, escolhas certas e erradas, trabalham incessantemente para o seu despertar consciencial e autorrealização. Fim da minha resenha. Para quem conhece, eu peguei uma historinha metafórica que é popular, não fui eu que inventei essa história, e adaptei aqui para o senhor Nobar. Então, essa aqui é a minha resenha. E é isso aí. Bom demais, mais uma vez. Chegamos com 20, saímos com 200. Vida longa ao cinema. Prossigamos. Boa noite para nós tudo. Em té.